Olá, bom dia. Eu me chamo Caroline, sou da turma de Segurança do Trabalho 6 e hoje vou falar um pouco sobre o efeito duplo relativístico. Tudo começou em 1929 com o cientista Edwin Hubble, com a sua teoria da expansão do universo. Ao observar as galáxias, ele percebeu um desvio para o espectro luminoso vermelho, aquelas galáxias que possuíam uma menor frequência, e elas se afastavam do ponto observador. E também tinham as galáxias que se desviavam para o espectro luminoso azul. Essas já possuíam uma maior frequência emitida e elas se aproximavam do observador. Aqui podemos ver uma exemplificação de uma fonte luminosa com uma frequência azul se aproximando do observador. E aqui, outra fonte luminosa, já que com uma menor frequência e se afastando do observador. Para exemplificar a teoria das frequências, podemos fazer uma relação matemática. Aqui temos um exemplo em que um referencial S', a luz é emitida, e no referencial S, a luz é observada. Então, à medida que a estrela, que consiste na fonte luminosa, se aproxima do observador, que está no referencial S, a frequência aumenta, e atrás da fonte luminosa, a frequência diminui. Agora, nesse segundo exemplo, nós temos duas fontes luminosas, na qual agora vamos estudar sobre as frequências de cada fonte e aí relacioná-las até chegar a uma conclusão final. Pois bem, a frequência recebida por S podemos afirmar que consiste em C sobre lambda, na qual lambda é igual a C vezes ΔT menos V ΔT. Evidenciando ΔT, podemos afirmar que lambda vai ser igual a C menos V vezes ΔT. Então, a frequência recebida ficará igual a C sobre C menos V vezes ΔT. Agora, evidenciando o C, podemos cortar e aí a frequência recebida ficará 1 sobre ΔT sobre 1 menos beta, sabendo que beta é igual a V sobre C. Sabendo que ΔT é ', a gama vezes ΔT0, que consiste no tempo próprio, e que é igual a gama vezes ΔT', nós podemos substituir na frequência recebida e ela ficará. A frequência recebida é igual a 1 sobre ΔT sobre 1 menos beta, que é igual a 1 sobre gama vezes ΔT' sobre 1 menos beta, que também é igual a 1 sobre ΔT' sobre gama vezes 1 menos beta. Agora, tendo em mãos a frequência recebida e a frequência própria, que é a frequência emitida, que é igual a 1 sobre ΔT', nós podemos relacioná-las para chegar a uma conclusão final. Então, a frequência recebida podemos substituir e dizer que a frequência recebida é igual a frequência própria sobre gama vezes 1 menos beta. Então, dessa forma, podemos falar que a frequência recebida é igual a frequência própria vezes raiz de 1 menos beta ao quadrado sobre 1 menos beta. Essa expressão de raiz de 1 menos beta ao quadrado, nós podemos desenvolvê-la, ficando raiz de 1 menos beta, raiz de 1 menos beta vezes 1 mais beta. Dessa forma, nós podemos tirar a raiz elevando a 1/2 as expressões. Então, a frequência recebida é igual a frequência própria vezes 1 menos beta elevado a meio vezes 1 mais beta elevado a meio sobre 1 menos beta. Chegando a uma conclusão de que a frequência recebida é igual à frequência própria vezes a raiz de
1 mais beta sobre 1 menos beta. Então, com isso, podemos afirmar que a teoria da expansão do universo é verdadeira, pois a frequência recebida ela é maior do que a frequência própria, a frequência emitida, se levarmos em consideração que o objeto está se aproximando do observador. Se por acaso a fonte luminosa estiver se afastando, nós podemos trocar os sinais, ficando frequência recebida igual a f0 vezes a raiz de 1 menos beta sobre 1 mais beta, que nesse caso a luz emitida estará se afastando do observador.